Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance nesse dia. Hoje queremos trabalhar com um tema que foi uma pergunta que Cristo dirige aos discípulos: quem diz a multidão que eu sou? E depois, mais especificamente aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? De igual forma também, Cristo dirige a você e a mim nesse dia uma pergunta: quem eu sou para você? Quero te convidar neste momento a buscarmos o Senhor em oração, para que possamos ser ungidos com o seu Santo Espírito para entender a mensagem desse dia. Eterno Deus, amorável Pai, te rendemos graças pelo teu cuidado, proteção e a oportunidade nesse dia podermos meditar na tua palavra. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito, abre nosso entendimento para podermos entender e estarmos também dispostos a praticar a tua palavra no nosso viver diário. Damos a tua direção, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus para você? Não sei se você já tem feito essa pergunta. O que ele significa no nosso viver diário? Será que o buscamos de todo o coração? Ele é o melhor, o último, o primeiro, o mais importante? Em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 15, que fala sobre a confissão de Pedro, diz que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então é impossível estar junto de Cristo, ouvir a sua mensagem, ler a sua palavra e ficar neutro. E principalmente para aqueles que tiveram o privilégio de estar com Cristo, amavam ou odiavam. E houve muitos comentários sobre quem seria aquele simples homem, mas que impressionava a todos. Onde diz o seguinte: e eles disseram, os discípulos responderam a Cristo: uns dizem que é João Batista, que quem sabe já havia sido ressuscitado. João Batista havia morrido, mas quem sabe ressuscitou dentre os mortos, está aí pregando, porque a mensagem era incisiva e forte como João Batista. Outros diziam Elias, e aliás Elias foi um dos maiores profetas, que até mesmo foi levado ao céu em carros de fogo. E talvez Elias tenha voltado. Há uma profecia, havia uma profecia que diz que Elias viria e converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Era uma mensagem também. Outros diziam Jeremias, ou quem sabe um dos profetas, ou outros profetas, ou qualquer um dos outros profetas do Antigo Testamento. E disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? Então havia um misto de interrogação, de questionamento sobre quem seria aquele que com quão grandes sinais estavam operando, curas, ensinos. Então sabiamente sabia lidar com as situações mais adversas, estando diante de autoridades romanas ou autoridades judaicas no contexto religioso, ou de um simples camponês ou pescador. Ele sabia lidar e tinha uma resposta adequada para o tempo e para as circunstâncias. E Cristo então dirige agora aos discípulos: mas e vocês? Eu quero saber de vocês. Quem dizem ou o que vocês pensam a meu respeito? E aqui tem uma resposta de Pedro. Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versículos 16 e 17. Então ele toma a dianteira e responde, quem sabe por ele ou pelos discípulos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconhece Cristo como o Filho de Deus, o Filho do Eterno. E Cristo então elogia sua atitude, dizendo que ele não revelou a carne e o sangue, mas sim ao Eterno, ao Deus que está nos céus. Para Nicodemos, Cristo se apresenta como aquele que traz o novo nascimento. Ele diz: aquele que não nascer
da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, ou como um novo nascimento, uma nova oportunidade de renascer. Para Zaqueu, ele diz: hoje veio salvação a esta casa. Cristo é a salvação. Não é uma placa denominacional, não é simplesmente ler ou meditar na palavra. Cristo, ele é a salvação. Diz: hoje veio salvação a esta casa. Para o jovem rico, que perguntou: Senhor, o que me falta ainda? Cristo havia dito para ele, quando ele pergunta sobre como fazer, o que fazer para ter a vida eterna, ele diz: guarda os mandamentos de Deus, que tem a ver com amor a Deus e amor ao nosso semelhante, ao nosso próximo. E Cristo fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Para a mulher de Samaria, ele se apresenta como aquele que pode oferecer a água viva, a água da vida. Para aquela mulher do fluxo de sangue, foi a cura, a restauração, onde toca e seu corpo volta à perfeição. Para aqueles que não viam, os cegos, ele foi a visão. Para os mortos, a vida. E eu poderia citar diversas situações de encontros pessoais, onde Cristo ele traz vida, traz transformação. Para os mudos, ele era a voz. Aqueles que não tinham condições de mobilidade, de andar, ele trouxe restauração física, mental, emocional, espiritual. Mas além disso, além de trazer restauração no aspecto físico, Cristo quer trazer mais. Quer que tenhamos vida e vida em abundância. Ele pergunta para Pedro: mas quem sou eu? Nicodemos, a princípio, reconhece ele como rabi, como mestre, mas não como Messias, como Salvador. Apesar de no final ele aceitar e dedicar tempo, recursos para promover a obra do mestre. Quem é Jesus para você? É um simples mestre que esteve há 2000 anos atrás pregando, ensinando. Ele é o Salvador, como disse Pedro, que o Filho de Deus vivo, a pérola de alto preço, desejo das nações, Emmanuel, Deus conosco. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para mim? Nessa mesma sequência, Mateus 16, versículos 18 a 20, Cristo ele fala com Pedro: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. A partir dessa fala com Cristo, há algumas situações em que alguns creem que Cristo coloca a Pedro a responsabilidade de cuidar desse papel aqui de abrir ou fechar a porta do reino dos céus, que ele seria a pedra. Isso, na verdade, só foi formalizado 400 e poucos anos depois de Cristo, onde se estabelece dessa maneira, mas a Bíblia não nos dá margem para isso, até porque Pedro ele depende da salvação como qualquer outra pessoa. Ele não pode trazer salvação, ele é dependente da salvação como qualquer outro ser humano. E morreu, e aguarda provavelmente a volta de Jesus, como os demais. Mas Cristo diz que o seu corpo não viu corrupção, diz que as portas do inferno não prevalecerão. Cristo morre, mas ressuscita e está à direita de Deus e intercede por mim e por você. E a chave que pode abrir-nos a porta do céu seria a palavra de Deus, o estudo da palavra, a compreensão da palavra. O próprio Pedro, ele nos dá uma luz com respeito a quem seria essa pedra. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 8, na sua epístola, falando sobre a pedra viva, ele diz assim: chegando-vos para ele pedra viva, chegando a Cristo, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Cristo estabelece a sua igreja nele mesmo, no fundamento, a rocha,
Diz aqui, pedra reprovada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E ele também fala que temos uma parte nisso, vós também como pedras vivas, um pequeno pedregulho dessa rocha, dessa pedra, pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então, tanto para Pedro quanto os demais apóstolos, quanto para mim e para você também, nos é dado o privilégio de sermos co-participantes, de levar essa mensagem também, de estar edificados em Cristo. Ele fala para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, não mais simplesmente ofertas de cordeiros, de novilhos, de pombos, mas sacrifícios espirituais, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa comunhão, o estudo da palavra. E ele diz, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo. Então vamos a Deus por intermédio de Cristo, nos fez sacerdócio santo, onde podemos ir diretamente a Deus por intermédio de Cristo. Não precisamos de um mediador terreno, de um homem que nos apresente a Deus, porque temos Cristo, aquele que pode nos apresentar diante de Deus através do seu sacrifício, da sua vida imaculada. E ele diz mais, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. Uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Então ele nos fala, usa a citação da palavra, não tropeçam na palavra, ou aqueles que tropeçam na palavra, que escandalizam, que não acreditam na mensagem. Então a chave que pode nos abrir os portais seria a compreensão, a prática da palavra. Cristo mesmo diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, considerá-lo-ei como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Diz que sopraram os ventos, escorreram os rios, deu com ímpeto naquela casa, mas ela não caiu. Mas diz, aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, é como aquele que construiu a sua casa na areia. Vai soprar os ventos, vai correr os rios e vai derribar, e será grande a sua ruína. Então não basta simplesmente você ou eu lermos a palavra, ouvirmos a palavra. Há uma bem-aventurança para aqueles que leem, para aqueles que ouvem, para aqueles que praticam. Isso é o mais importante. Não simplesmente ler, ouvir, mas praticar. E aí está o segredo, a chave que pode nos abrir as portas da cidade. O estudo, a compreensão e, é claro, por intermédio de Cristo, porque é Ele que opera em mim e você o querer efetuar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós lemos, nós temos a oportunidade de estar acrescentando a fé mediante o poder de Cristo no nosso viver. E aqui ainda no livro de Atos, capítulo 4, versículos 8 a 12, Pedro, mais uma vez, em seu discurso, em seu sermão, ele diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, dirigindo-se ao povo de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, uma cura, um milagre, feito em nome de Cristo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Então Pedro não atribui a ele um milagre, ou você pode verificar de todos os demais apóstolos, não atribui como se fosse dele mesmo. Ele diz em nome de Cristo, e através dele, pelo seu poder. E ele enfatiza mais, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Através de Cristo, só chegamos a Deus através de Cristo. Não há outro caminho, não há meio termo. E diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Atos capítulo 4, versículos 8 a 12. Então, no mau uso do caminho, não adianta querer fazer torres, como lá no Gênesis, fazer torre de Babel, cujo cume alcance os céus. Encontrar subterfúgios, jeitosamente, mesmo que esteja usando a palavra de Deus, é preciso chegar-nos pela a maneira correta, através do estudo da palavra, da oração, da comunhão, através de Cristo. E aqui então, desde esse momento, começa Cristo a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 21. Ele está, então, preparando os discípulos para o que estava diante deles. Não simplesmente uma glorificação como eles esperavam, os discípulos, e quem sabe a própria nação, se Cristo viesse em pompa e majestade para subjugar o jugo romano, quem sabe eles estariam dispostos a aceitá-lo. E aqui Cristo repreende Pedro, Pedro tomando-o de parte, começa a repreender a Cristo, chama Cristo, olha, vem cá, mas não pode acontecer isso com o Senhor. Tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Diz que ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens. Então, o próprio Pedro não estava discernindo claramente, permitiu ser ali, receber as insinuações do próprio inimigo. Tem misericórdia, Senhor, não permita que isso aconteça. E é justamente no sofrimento, na morte de Cristo, que foi possível resgatar, pagando um alto preço por você e por mim, para nos dar o privilégio de desfrutar das mansões celestiais, da vida que cabe a Cristo viver, e nos dar esse privilégio. Aqui nos diz mais que os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. Mateus 16, 24 a 26 diz que, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, suas vontades, seus desejos, seus projetos acariciados, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tome você a sua cruz, eu vou tomar a minha cruz, cada um a sua cruz, suas dificuldades, seus problemas, suas adversidades. Ele diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? E Salomão chega até mesmo a dizer, mesmo que o homem vivesse 2 vezes 1000 anos, ou seja, 2000 anos, mas não tivesse um enterro digno, não alcançasse salvação, diz que um aborto seria melhor do que ele. O que adianta o homem ganhar todo mundo a sua glória, mas por fim perder a salvação, quem sabe viver 50, 60, 100, 120 anos, ou até mesmo como nos patriarcas lá a princípio, 900 anos ou quase 1000 anos, mas no entanto morrer e perder a salvação. Deus nos promete a recompensa de uma vida eterna com Cristo, nós não conseguimos imaginar. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração, são aquelas que o Senhor tem preparado. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Eu tenho avaliado como uma joia de alto preço, do qual eu esteja disposto a deixar tudo para trás para conseguir, assim como o homem que descobre um tesouro em um determinado terreno, mas não é seu aquele terreno, ele vai e vende tudo que tem, investe naquele terreno porque sabe que ali tem uma joia de alto preço. A recompensa para você e para mim, Mateus 16, versículo 27 e 28 diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E na sequência, o capítulo 17, nós não vamos ler, só mencionar, Cristo, ele tomando ali a Pedro, Tiago e João, em miniatura, ele mostra a recompensa final dos salvos, onde ele transfigura o seu rosto, brilho que eles nunca haviam visto. Estava ali Moisés e Elias confortando, consolando Cristo, preparando para aquele momento tão crucial. Cristo também preparando para a sua morte, para enfrentar as dificuldades, e mostra em miniatura
a glória. Diz que alguns aqui estão que não morrerão sem ter que venha ver, e eles viram em miniatura. Diz que era até agradável, seria bom até fazermos uma tenda, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, os discípulos. E Cristo fala que virá na glória do seu Pai, com seus anjos, dará a cada um segundo as suas obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Nós seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que fizermos ou deixarmos de fazer. Que o Eterno abençoe a você, sua família, seus familiares, a mim. Ele quer abençoar cada dia, para que Cristo seja o melhor, o primeiro, o último e o mais importante em nossa vida. Que escolhamos o seu serviço, fazer a vontade do Senhor, porque isso é agradável, porque isso, como o próprio Cristo diz em João 17, verso 3, a vida eterna é essa, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviasse. Termos a vida eterna, o Senhor bondosamente nos oferece, estarmos com Ele, salvos todos os tempos, por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Amorável Deus, bondoso Pai, te rendemos graças pelo teu cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas, e rogamos a unção do teu Espírito no nosso viver diário. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.